Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo e eu venho apresentar o trabalho intitulado Uma abordagem integrada de hardware e software para o aprendizado de subsistemas de entrada e saída em projetos de sistemas computacionais. Esse trabalho é desenvolvido em parceria entre os Institutos Federais do Ceará e Sergipe, os Laboratórios de Pesquisa LEDSLI e ILEA. Bom, a disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores, né, ela está presente em cursos técnicos e superiores na área de Computação e Engenharia Eletrônica. Nessa disciplina, ela contém conceitos que são extensos e complexos, e entre esses conceitos, um deles é o de subsistemas de entrada e saída. Os sistemas computacionais modernos, né, de vanguarda, todos eles fazem uso prático desse conceito. Por exemplo, Internet das Coisas, processamento de alto desempenho, automação e robótica, né? Esses sistemas necessitam realizar interações com o ambiente, né? E com outros sistemas né? Com outros sistemas computacionais. Né? No estudo de entrada e saída, né? Muitos conceitos estão envolvidos, tais como interfaces, canais, modelos e protocolos de comunicação, módulos de entrada e saída, né? Que fazem interface entre o processador e o próprio periférico, né, e os periféricos em si. Né. Ah, os processos de aprendizado em subsistemas de entrada e saída é uma atividade considerada complexa, porque basicamente os métodos de ensino, né, se baseiam em aulas puramente teóricas, ou então se utilizam, né, ferramentas de software que trazem abstrações para apoiar as aulas práticas. No entanto, né, o uso de software traz alguns problemas. Né? Por exemplo, é importante que os estudantes tenham contato físico com os componentes eletrônicos, né? Pois isso vai incentivar, né, e motivar o aprendizado no desenvolvimento de sistemas computacionais, né, e os respectivos periféricos. Né? Bom, então nesse sentido percebe-se que existe a necessidade de laboratórios especializados de hardware. No entanto, como nós sabemos, né, não é tão simples compor um laboratório desse tipo, né, principalmente porque necessita-se de técnicos de laboratórios para dar suporte às atividades que são desenvolvidas e até para compor o próprio laboratório. E também tem que haver a necessidade de materiais que podem ser utilizados nas aulas práticas. Esses materiais podem ser instrumentos de medição, até componentes eletrônicos físicos, né, como capacitores, resistores e assim por diante. Então, na literatura, né, tem se utilizados os simuladores computacionais porque eles permitem representar os cenários reais, eles abstraem a necessidade desses laboratórios especializados de hardware, né, eles tentam oferecer cenários, né, onde se tem os recursos dos sistemas computacionais e com isso trazem mecanismos, né, que permitem a configuração desses cenários. Né, e uma vez que se trata de simulação, né, tem-se um feedback rápido do sistema em desenvolvimento. Né. Bom, entre os simuladores há diferentes tipos, mas basicamente há aqueles que buscam abstrair os detalhes dos componentes, né, visando aumentar o desempenho das simulações. Há aqueles que abordam componentes específicos, como de processadores ou memory cache, né, visando estudos mais avançados nos detalhes desses componentes. Né, e há aqueles que trazem uma visão macro das funcionalidades e da comunicação entre os componentes, né, que são os simuladores de sistema completo. Bom, já se tratando no tema de entrada e saída, né, esses simuladores ou eles não tratam adequadamente, né, entrada e saída, por conta das abstrações adotadas, ou simplesmente não adotam, não abordam o tema. Né. Por outro lado, também há os simuladores, né, que não seriam bem simuladores, mas que atuam a nível de hardware. Por exemplo, há aqueles escritos em alguma linguagem de descrição de hardware que permitem sintetizar o sistema e executar em FPGA. Né? Há alguns simuladores que tratam o sistema em diferentes níveis de abstração e há aqueles que fazem de uma forma ou de outra integração com componentes físicos. Tá? Bom,
No entanto, né, o uso de componentes eletrônicos físicos nas aulas de arquitetura vai exigir aí uma alta demanda de tempo, né, de configuração e montagem dos experimentos. Dependendo do cenário do projeto, pode necessitar de maiores habilidades técnicas em eletrônica pelos estudantes, e aí é importante a presença de um técnico de laboratório. Né? Há também o desgaste dos componentes eletrônicos à medida que eles vão sendo utilizados nos experimentos. Pode depender, né, de vários componentes eletrônicos complementares, dependendo do cenário que se quer simular, e com isso pode elevar rapidamente o custo, e aí cai naquele cenário dos laboratórios especializados de hardware, né, e os estudantes que não possuem, né, os conhecimentos básicos de eletrônica e de manipulação de componentes eletrônicos podem de uma forma ou de outra prejudicar os circuitos, né, uma vez que eles podem não tomar os devidos cuidados técnicos e podem também, né, gerar problemas até de saúde para eles mesmos. Tá? Bom, é nesse cenário, né, que surge a proposta desse trabalho, que é um novo recurso para o simulador CompSim. Esse simulador ele é desenvolvido em parceria entre os Institutos Federais de Sergipe e do Ceará. E aí o novo recurso, né, é um subsistema de entrada e saída, né, que tem como objetivo, né, oferecer uma proposta integrada, né, para apoiar o aprendizado de subsistemas de entrada e saída. Basicamente, ele consiste em uma interface, né, de entrada e saída padronizada, que permite conectar de forma simples e automatizada o sistema computacional simulado, né, a diferentes tipos de periféricos, que podem ser tanto do tipo virtual, ou seja, periféricos implementados em software, ou seja, emulam os periféricos reais, e os periféricos físicos, que são compostos de hardware e software. Com isso, né, espera-se apoiar o processo de ensino e aprendizagem em subsistemas de entrada e saída. Tá? Bom, atualmente o CompSim, né, ele é desenvolvido em Python, versão 3 em diante, né, usa o framework gráfico TK-Inter. Com isso ele pode ser portável para várias plataformas, principalmente Windows e Linux, arquiteturas 32 e 64 bits. Na versão anterior, os periféricos, vídeo, teclado e uma interface para um Arduino Uno físico eram integrados ao simulador. Com a nova proposta, né, do subsistema de entrada e saída, né, esses componentes eles foram modularizados e se tornaram plugáveis, né, e com isso eles podem dar subsídio, né, para que os estudantes possam desenvolver seus próprios periféricos. Né? Para o desenvolvimento desse trabalho foram realizados levantamentos bibliográficos, tanto em subsistemas de entrada e saída, né, e sistemas computacionais reais, e aspectos de desenvolvimento de software modularizado. Bom, o CompSim é um acrônimo, né, para The Computer Simulator, foi criado inicialmente para o projeto para o aprendizado prático em AOC, né, e ele se baseia na ideia no conceito de projetos baseados em plataforma. Bom, sua arquitetura é dividida em três partes, né? A primeira camada a gente tem o hardware virtual, que é uma plataforma simulável que contém processador, memória cache, memória RAM e barramentos, né? Na segunda camada a gente tem uma interface gráfica que permite criar essa plataforma, customizar, dar suporte à criação da aplicação que vai ser executada nessa plataforma, simular, visualizar o que está acontecendo durante a simulação, tanto do ponto de vista de hardware quanto software, e também realizar análise de desempenho após a simulação. E a terceira camada a gente tem o próprio hardware físico. Né? Então, basicamente, o CompSim ele inclui uma ferramenta chamada de iCreator, né, onde você entra com alguns aspectos da interface do periférico, como a porta e o tipo de periférico, e algumas informações de software para permitir a criação desse periférico. E aí são gerados dois arquivos, um com a especificação da interface de criação de software e um com a própria o código-fonte, né, uma parte do código-fonte, um esqueleto para que o estudante ou o projetista ele possa desenvolver o seu próprio periférico. Composto desses dois arquivos, o subsistema de entrada e saída, né, ele instancia o objeto, né, do periférico e automaticamente pluga a plataforma virtual. Tá? Então, dessa forma é possível que você possa
criar periféricos facilmente e facilmente também, de forma automatizada, plugar ao sistema computacional. Dentre os periféricos, há dois tipos: os periféricos virtuais, né, vídeo, teclado e um Arduino Uno. Esse Arduino Uno ele inclui, além do Arduino, vários componentes gráficos que simulam componentes analógicos, botões, sensores, LEDs, display de 7 segmentos, entre outros. E também tem os físicos, que vão fazer a interface entre os sistemas computacional simulado e o próprio periférico físico. No caso aqui a gente tem um BIOS, que vai usar o sistema de som do computador, no caso o speaker. Nós temos Arduino Uno, que vai fazer interface com a board do Arduino Uno, e Arduino Mega, que também vai fazer uma interface com o Arduino Mega. Bom, tanto o Arduino virtual quanto o Arduino físico, né, eles existe uma certa compatibilidade. Então a aplicação que vai usar o periférico virtual, ela é a mesma aplicação que vai utilizar o periférico físico. Então, com isso, pode-se criar cenários inicialmente virtuais e depois criar os mesmos cenários físicos. Tá? Bom, analisando os resultados, né, com esse subsistema proposto, foi possível criar cenários e projetos de sistemas computacionais que interagem tanto com hardware virtual e físico. Os estudantes eles criaram vários cenários, né, onde eles puderam usar tanto os periféricos virtuais e físicos. Aqui há alguns exemplos dele, né, saída digital e analógica com LEDs, o uso de display de 7 segmentos, o uso de sensores. Eles puderam criar também sistemas digitais que, com apoio de um Arduino e uma board FPGA, eles puderam criar contadores digitais e registradores de buffer, né, tanto de deslocamento como de carregamento paralelo de dados. E também verificou-se, né, que por conta da overhead simulação, periféricos físicos, né, que com uma frequência maior de operação, não foi possível que o simulador pudesse acompanhar. Né? No caso aqui a gente utilizou um sensor ultrassônico, né, e verificou-se que ele trabalha mais ou menos na taxa de 400 kHz por segundo, e é uma taxa, uma frequência muito alta, onde o simulador não conseguiu acompanhar a captura dos pulsos e com isso detectar os obstáculos com precisão. Tá? Bom, esse trabalho, né, consistiu basicamente na proposta de um subsistema de entrada e saída para o simulador CompSim, né, objetivando permitir que os estudantes tenham um aprendizado mais aprofundado no tema de subsistemas de entrada e saída. Né, os estudantes eles são estimulados a criar, né, os seus próprios periféricos a partir dos conceitos teóricos vistos em sala de aula. Né, essa abordagem ela tem sido empregada em diferentes cursos, né, tanto cursos técnicos na área de eletrônica, como cursos superiores como de sistemas de informação, e mostrar os resultados, né, que esse aspecto de simulação e uso de periféricos e criação de periféricos, tanto do ponto de vista virtual como físico, né, permitiu aumentar o potencial do processo de aprendizagem. Né. Entre os trabalhos futuros estão aumentar o desempenho da simulação para ter uma abrangência maior de periféricos físicos, criação de novos periféricos, tanto virtuais quanto físicos, estender os serviços dos periféricos via Arduino, Arduino Uno e Mega, né, e criar novos cenários de projetos. Bom, pessoal, é isso. Eu abro agora espaço para perguntas.